Ok. Pessoal, essa é a mesa magnética de limpeza e ativação da prosperidade. Então, ela, além de trabalhar a prosperidade, ela trabalha desbloqueios emocionais, espirituais, limpezas espirituais. E como a pedido, então, me pediram para fazer a cura com o Pai, né? Então, eu já fiz a meditação, já chamei os mestres para se conectar com todos vocês que estão nesse momento assistindo e também para os mestres se conectar com todos que vão assistir. Então, eu ancorei todo mundo na mesa que está assistindo e também pedi para os mestres fazer a ancoragem de cada um que vai assistir essa mesa, porque ela é uma mesa atemporal, então ela vai dar resultado. Você assistindo gravado, você assistindo depois, você assistindo agora porque o que vale é a intenção da mesa. Então, aqui, como igual a mesa que a gente fez com a mãe, eu vou pedir para cada um agora. Eu não vou colocar uma intenção única, um tema único. Sim, o tema é o pai, mas cada um vai mentalizar o seu pai nessa pedra que a gente ancora o nosso tema. Então, cada um fecha os olhos nesse momento, pensa no seu pai, ancora o seu pai, o pai biológico. Nesse momento, a gente vai trabalhar o pai biológico, bloqueios, traumas, a cura do relacionamento com o pai biológico, né? Então, alguém vai ter o trauma do abandono, o outro vai ter o trauma do pai que era muito violento, agressivo, né? O pai que deixou a criança sozinha com a mãe, né? O pai que rejeitou. Então, aqui eu vou pedir para os mestres abrir todas as aspirais, conectar todos vocês com a mesa, com os mestres, comigo, para a gente identificar tudo que a gente precisa limpar, desbloquear e ativar no relacionamento com o seu pai. O meu cliente que está assistindo nesse momento está 100% ancorado? Sim. O tema que a gente vai abordar nessa mesa, que é a cura do relacionamento com o pai, está 100% ancorado na mesa? Sim. Qual o nível de conexão? Eu vou colocar uma conexão geral do grupo. Na mesa da mãe eu nem medi. Então, esse nível de conexão está em 3.000. Então, no caso, seria mais ou menos uns 30%. Então, 30% de bom em relação ao pai, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas o nível médio é 30%. Eu tenho permissão para fazer essa mesa? Sim. É divino que eu faça essa mesa? Sim. Então, eu vou pedir para os mestres agora me direcionar e me colocar para fazer todas as liberações e ativações para você curar o seu relacionamento com o pai. A primeira espiral que veio trabalhar é a espiral dos chakras. O primeiro chakra que veio para a gente trabalhar. Gente, eu estou sentindo uma dor muito forte. Ai, desculpa, eu não estava sentindo isso. Chakra cardíaco. Peço aos mestres para que libere todo o sentimento de mágoa, sentimento de rejeição. Eu peço aos mestres que trabalhem no movimento de limpeza do cardíaco, do coração de cada filho, de cada criança que se sentiu abandonado, rejeitado, que sente rancor, ressentimento em relação ao pai. Veio também o sentimento da raiva,
Conecta você com esse sentimento, cada um com um sentimento em relação ao seu pai. E no movimento de respirar, inspirar, solta, que os mestres estão fazendo, mostrando para mim o movimento de respiração. Você inspira e solta, e cada inspiração é um sentimento que você vai liberar. Sim, eu me permito liberar o sentimento de rejeição do meu pai. Até aquele sentimento que você não tem consciência, mas que sim, você vai sentir que precisa liberar. A sensação é que eu não consigo respirar. A dor no pulmão é tão forte. Tem alguém com uma mágoa muito forte em relação ao pai. E pulmão é mágoa, é medo. Então, a sensação que eu tenho, assim, que travou a minha respiração. Então, se alguém está sentindo a mágoa ainda presa em relação ao pai, palavras duras que o pai falou, então, inspira e solta. Os mestres, a visualização que eu tenho é como se fosse uma bomba, enchendo, esvaziando. Então, esse é o movimento do pulmão para soltar medo e mágoa. Mas esse medo que está preso no cardíaco, porque o movimento que tem é que a visualização que eu tenho é o chakra cardíaco. Aqui veio trabalhar agora a espiral de desobsessão. São obsessores, pai obsessor? Ok. Aqui vem a energia dos pais, de alguém que tem o pai que já partiu. Alguém que tem o pai que partiu sem receber ou sem dar o perdão. Então você se conecta nesse movimento, nesse momento com seu pai. Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas que o pai partiu e você não o perdoou lá do fundo do coração. Se conecta com teu pai em algum momento, em algum movimento que você lembre, onde você não perdoou teu pai. E mentaliza, porque os mestres estão, é como se colocando você frente a frente ao Pai para liberar esse perdão. Então, eles estão limpando, afastando esse pai obsessor, porque ele está aqui como se estivesse pedindo perdão. Mas, como ele não teve tempo de pedir perdão, para a sensação que tem assim que era uma criança muito pequena que apanhava desse pai. Então ele veio pedir perdão para poder seguir o caminho da luz. E hoje esse pai é um obsessor. Eu não sei se você que está sentindo isso ou que passou por esse pai violento, agressivo, que não conseguiu perdoar esse pai. Você é healer, pode até testar. Meu pai é meu obsessor. O meu pai desencarnado é meu obsessor. Se deu sim, você dá permissão para os mestres levar esse pai, desconectar esse pai de você, cor, cortar todos os ganchos que ainda faz com que o seu pai seja o obsessor. Eles estão trabalhando no movimento de tirar esse pai, não como maldade, mas como um pedido de perdão. Ele está ali implorando esse perdão que ele ainda não tinha recebido até então. Engraçado que liberou totalmente a dor que eu estava sentindo. É como se agora eu pudesse respirar. Isso é normal, eu já senti várias vezes nesses movimentos, de sentir a dor do meu cliente, a sentir a dor desses espíritos, dessas almas que estão pedindo socorro, que estão pedindo
a liberação do perdão, é como se eles viessem através de mim fazer essa manifestação e eu acabo sentindo esse movimento, eu acabo absorvendo no momento da mesa e para poder, eu acho que até para passar isso. Então, aqui veio limpar energia de obsessão de pai. Meu pai é meu obsessor, então aqui veio, os mestres estão trabalhando nessa limpeza, nesse afastamento, fazendo como se fosse guiando esse pai para o caminho da luz. Esse pai, não é que ele estava perdido, ele estava se sentindo culpado por não ter pedido perdão para esse filho, essa criança, onde ele foi injusto, onde ele maltratou, e esse pai só reconheceu esse erro depois da morte. Até então, ele se considerava um bom pai, né? E quando foi o momento de olhar para a vida, olhar o que eu fiz, aí veio a sensação de eu preciso voltar e pedir perdão. Ok. Chácara laríngeo, ele veio trabalhar, os mestres estão trabalhando. Aquela sensação agora, aqui tem mais gente que passou por esse processo, não é só um ou dois. O cala-boca do pai. Então, veio liberar aquele nó, aquela vontade de poder dizer não para o pai, aquela vontade de não conseguir responder o pai, ou não ter permissão de responder o pai, mesmo sabendo que o pai estava errado, e aí ele que sabia de tudo, ele que tinha a voz de tudo, então aqui solta todo aquele caroço, toda aquela sensação, aquele nó que você engoliu, aquelas palavras que você teve que engolir, os mestres estão, é como se botando você para vomitar, para soltar, para botar para fora, toma um gole d'água, libera, respira. A sensação de enjoo agora é normal, porque você engoliu palavras que doeram, você engoliu o choro, aquele pai que falava a você, engole o choro, então agora solta. Sim, eu tenho permissão para chorar. Através dos mestres, é como se eles dessem, no lugar do pai de vocês, a permissão para você chorar, para você dizer não, eu não estou com fome, eu não gosto, eu não quero. Então, mentaliza todos os nãos que você teve que engolir, você teve que não poder se expressar e até hoje aquilo está entalado, engasgado. Então, aqui os mestres estão fazendo a liberação e o desbloqueio do chácara laríngeo. Isso desencadeou em algumas pessoas tireoide, problema com a fala, refluxo, né? Então, tem alguém que tem refluxo e está relacionado ao relacionamento com o pai, ou às vezes que o pai mandou engolir o choro, engole, come a comida toda, aquela sensação de engolir contra a vontade, de não conseguir botar para fora, ou a sensação, a vontade que veio para mim é como se você quisesse vomitar e não podia, porque tinha que engolir, senão ia ter que comer até o que botasse para fora. Inspira e solta. Os mestres estão fazendo a limpeza desses nós, desses sapos, né, entre aspas, que a gente fala, que a gente teve que engolir. E aqui eles estão trabalhando também na liberação do perdão em relação a tudo isso, da permissão para dizer não, da permissão para você se expressar. Interessante que eu tinha acabado de, hoje à tarde, fazer um atendimento que falava exatamente sobre esse mesmo tema. Eu tenho permissão para falar, eu tenho permissão para dizer não para o meu pai. Sim, agora os mestres estão limpando tudo isso e você sim tem permissão para se expressar, tem permissão
para dizer o que você sente, o que você quer. Então, desbloqueando o chakra laríngeo, é como se aqui você está ganhando voz. Eu não sei se alguém aqui tem dificuldade na fala ou é gago, né? É como se você não tivesse permissão para falar e está bem forte. Traumas, bloqueios em relação à fala. Medo, insegurança, medo de falar errado, medo de se expressar. Uhum. Agora veio trabalhar abusos. Abusos relacionados ao pai. Abuso físico, abuso emocional e abuso psicológico. Tem algum tipo de abuso sexual? Sim. É consciente? Não. Então, talvez a sensação de alguém aqui que foi abusado e não sabe por quem ou quando foi ou como aconteceu, mas veio energia de abuso sexual também. Então, se alguém está assistindo ou vai assistir que teve abuso por parte do pai, os mestres veio limpar todas as camadas. Eles estão se conectando com você. Se permita receber essa limpeza, essa cura de todo e qualquer tipo de abuso sexual, físico, emocional e psicológico. Você é burro, você é incompetente, você não vai ser ninguém. Então, aqui, além da limpeza e da cura dos abusos, os mestres também estão fazendo uma reprogramação mental, uma reprogramação de crenças limitantes. Você é burro, ele está limpando, você é incompetente, você não vai ser ninguém, quando você crescer, você não vai ser ninguém, não vai ser nada. Então, se conecta com todas as palavras de abuso, abuso, né, de palavras que você recebeu do seu pai, que é consciente, que é inconsciente, que trava a prosperidade, que trava o relacionamento, porque você não vai dar certo com ninguém, você é uma pessoa que não consegue conviver com ninguém, e aí, às vezes, é o trauma do abuso do pai. Palavras ditas pelo pai. Então, está limpando todo e qualquer tipo de abuso, todo e qualquer tipo de sentimento de negação, de palavras negativas, ouvidas pelo nosso pai. Veio também uma consciência de limpar, reprogramação de abusos em relação ao teu pai com a tua mãe, né? Brigas, palavras de ofensas que você ouviu do seu pai com a sua mãe e você tomou essas dores. Então, aqui é como se esse abuso fosse para você. Então, você que ouviu, você que traz, agora você sente assim, parece que está ouvindo novamente aquelas palavras. Veio muito forte no meu ouvido, até meu ouvido esquentou aqui como se as palavras do teu pai não são para você, mas você está tomando essas dores. Então, esses abusos de palavras foram ditas à mãe, mas é como se elas fossem para você também. Você tomou essas dores. Então, aqui os mestres estão trabalhando na limpeza desse trauma, desse bloqueio, como se essas palavras ainda estão formando um eco, uma, um, um eco bem forte na mente, no subconsciente e até no inconsciente. São palavras ouvidas durante a gestação, na barriga,
o pai com a mãe na gravidez, é como se você ainda trouxesse esse trauma, esse abuso, ainda numa programação, numa memória celular que ainda está gravada. Então, aqui eles estão trabalhando a cura com o pai desde a gestação. Ok. Veio também fazer uma limpeza, uma cura onde você se sente culpado por não ser amado pelo teu pai. Aquela sensação de eu preciso ser bom, eu preciso tirar notas boas, eu preciso fazer tudo certinho para o meu pai não brigar, para o meu pai me ver. Então, a sensação da autopunição em relação ao pai. Eu sou culpado, eu sou ruim mesmo, eu não presto, eu não consigo ser bom o bastante. E aí você vai se culpando, você vai trazendo para você a culpa, né? Até das surras veio a sensação de apanhar, né? Eu apanhei mesmo porque eu merecia, eu fui castigado mesmo porque eu merecia, eu fui. ah, é como se fosse até não violentado, mas assim, as surras muito fortes, porque eu merecia. Então, a sensação de transferir a culpa da raiva do pai para você, não, ele ficou com raiva porque realmente eu merecia ter apanhado. Eu liberar a sensação de autopunição, onde você transfere a culpa dele para você. Ok. Dívida de vidas passadas. Como a gente sempre sabe, a gente ouve, né, principalmente em algumas religiões, se eu vim nessa família é porque eu tenho alguma dívida para pagar com alguém. Então, aqui veio liberar você de dívidas, de vidas passadas com o teu pai. Estou tendo experiência de algum tipo de dívida kármica com meu pai, então veio limpar, veio reprogramar, veio dissolver. Se você sente, você sentiu que tinha uma dívida, parece que eu estou sempre devendo algo para o meu pai devendo para mim. Então, aqui os mestres estão trabalhando na limpeza de dívidas de vidas passadas para quem acredita, né? Solta, deixa sair, deixa liberar. Ok. A liberar espólios, né? É liberar apegos do passado, apego material, apego de perdas dessa vida e de vidas passadas também. Então, perdas que você teve em relação ao pai. Perdas, aqui veio mais assim como se fosse perdas que você está tendo por causa como é que eu vou explicar? Veio uma consciência de perdas por causa de dívidas do pai ou de repetir padrões do pai, né? Eu trago padrões repetitivos do meu pai, de dívidas, de fracasso financeiro, então aqui veio fazer a cura dessa repetição de padrão em relação ao passado do teu pai, dos teus ancestrais paternos. Padrões repetitivos e vícios antigos, né? Aquela sensação de quando eu crescer, eu quero ser bem diferente do meu pai, e aí você acaba repetindo. Ou para quem é mulher, tendo um marido igual ou pior que o pai, ou para quem é homem, ter né, na esposa algo parecido com o pai, de ser mandão, de ser autoritário, de então, né, repetir o padrão do pai. Eu estou no lugar novamente de filho em relação ao meu pai e à minha vida. Então, aqui veio quebrar essa repetição de padrões relacionados ao pai.
Uhum. Voto de servidão, voto de serviço, né? Como se você tem que estar sempre a postos do pai. É como se na infância tinha que fazer tudo que o pai pedia, agora na vida adulta é como se você tem ainda uma dívida de servir o pai. Então veio quebrar esse voto da sensação de ter que estar a serviço do pai. Pacto de sangue, pacto de alma também. Então, aqui não é para todo mundo, mas eu acho que duas ou três pessoas é como se tivesse algum pacto feito em outras vidas para defender. Aqui veio como se fosse para defender o pai, e não né, mais em questão de defesa do pai. Então, veio quebrar essa linha de pactos em relação ao pai e aos ancestrais paternos. São, acho que uma ou duas pessoas. O voto de pobreza que você traz, honrando o teu pai. O pai quebrou, eu quebrei também, o pai não tem voto de pobreza, repetindo e honrando meu pai. Aqui veio trabalhar essa espiral, a gente tem como uma espiral onde limpa tudo que não foi identificado, né, de pactos, votos, contrato, compromisso, lealdade, idade, dívidas em relação ao pai dessa e de outras vidas. Então, aqui ele faz uma limpeza, uma varredura geral de pactos, amarrações, veio amarrações também, maldições que você traz, né, como se estivesse repetindo ou trazendo uma maldição do pai. Mais algo, o voto de fidelidade. O voto de fidelidade veio uma imagem de doença. Então, aqui em alguns casos, tem filhos que têm a mesma doença do pai, diabetes, colesterol, sei lá, me veio mais essas doenças assim, né? Então, eu trago doenças para honrar meu pai, para ser fiel ao meu pai. Então, aqui veio quebrar esse voto em relação à fidelidade de estar doente para honrar o pai. Então, os mestres estão trabalhando nesses cortes, onde a gente também trabalha com energy healing, né, nesse tipo de corte, mas eu tenho gostado de trabalhar com a mesa e tenho tido muito resultado em a mesa. Cortar os votos, compromissos, lealdade, fidelidade em relação ao pai, porque com a terapia do energia que eu segundo os mestres, eles aí, os cristais, fazem toda a limpeza, fazem todo o comando, fazem toda a reprogramação, a cura. Então, assim, não é a minha energia, não é o meu comando, não é o meu movimento. Aqui na mesa, os mestres do magnetismo que trabalham com todo esse movimento de limpeza, de corte, ativação. Então, assim, por isso que é bem tranquilo trabalhar. Se você sabe, você não precisa simplesmente conduzir e deixar a mesa trabalhar. Esse é o processo da mesa magnética. Você pede para os mestres, eles te direcionam e eles que fazem a limpeza. E a cura também. Ganhos secundários. Venho limpar a sensação de que está tudo bem com o pai, mas lá
Lá no fundinho ainda tem algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser limpo, que precisa. Então aqui veio limpar toda a sensação de que está tudo bem com o meu pai. Eu já trabalhei o meu pai, então, né, em algum movimento, em algum momento, a sensação de que está tudo bem com o pai, mas os mestres estão aqui finalizando com esse ganho secundário e dizer não, você precisa deixar a gente trabalhar e liberar algo que está bem escondido. Facilidade e leveza em relação a soltar sentimentos ou expressar sentimentos em relação ao pai. Tem alguém que não conseguiu até hoje dizer, pai, eu te amo. Então, essa facilidade e leveza vem para você. Talvez não dê mais tempo, o pai já faleceu, mas mentalize, diga para o seu pai, até me arrepiou. Diga para o seu pai, eu te amo. Para quem nunca conseguiu dizer por pai, eu te amo, mesmo que não tenha ouvido esse eu te amo do pai. Mas é uma palavra que precisa ser mentalizada até para fazer mais um movimento do desbloqueio do laríngeo, né? De nunca conseguir dizer eu te amo para o pai. E aqui veio trabalhar essa facilidade em leveza para começar pelo sentimento do eu te amo e conseguir se expressar com mais graça, com mais facilidade. Veio também fazer um movimento de cura e ativação do amor próprio. Aqui o movimento é aquela história que eu já falei antes, de ouvir do pai de dizer que você não era inteligente, que você não era competente, que você não ia conseguir, que isso não vai dar certo, não adianta, você tá sonhando, você tá ficando doido com esses sonhos, aquelas ideias de criança, quando eu crescer eu vou ser assim. Então, assim, aqui veio os mestres trazer você para o amor próprio para ativar. Sim, você é capaz, você pode e deve acreditar em você, limpar essa sensação de se sentir incapaz, porque o pai plantou essa sementinha. Então, ativar o amor próprio, a segurança em todos os sentidos, em todas as áreas, tanto na área emocional como na área financeira. Então, você é capaz, você pode, você consegue. Então, veio fazer essa ativação. Né? Tem alguém que se sente inseguro hoje, ser independente, de colocar um negócio próprio ou de ser terapeuta, porque a sensação é porque o pai nunca deixou fazer nada sozinho, não podia fazer nada sozinho, sempre tinha que estar sob supervisão do irmão mais velho, de uma irmã, e aí hoje não consegue ser independente, porque a sensação que tem que precisa do cuidado do pai, do cuidado de alguém ou de ser mandado por alguém, então, né, não consegue trabalhar sozinho. Então, aqui veio ativar o amor próprio para dizer, os mestres estão literalmente falando, sim, você consegue, você é capaz, se joga. Mais alguma coisa, mestres? Aceleração do tempo. Então, aqui veio ativar, acelerar o tempo, para que essa limpeza aconteça o mais rápido possível, num movimento de mais rapidez. Atualização do corpo. Atualização do corpo, a gente trabalhou uma frequência, uma limpeza, a gente trabalhou curas de mágoa, ressentimento, então a gente limpou a frequência da raiva, a frequência do rancor, do ressentimento, da tristeza, do abandono, da rejeição,
E aí a nossa frequência ela elevou, ela aumentou, mas o nosso corpo físico ainda está na frequência antiga. Então aqui a atualização do corpo vai atualizar o teu corpo físico com a tua frequência trabalhada nesta mesa, atualizando essa frequência para você receber essa cura, você receber essa atualização, receber essa limpeza e essa ativação da cura com o Pai. Então, aqui trabalha a ativação da frequência e do equilíbrio dessa energia. Novamente, a limpeza e ativação dos chakras. Agora, fazendo a ativação do primeiro ao sétimo chakra, equilibrando, alinhando. Você sente agora uma energia percorrendo. É como se o teu chakra já tivesse travado lá. E para algumas pessoas ele está travado ainda no primeiro chakra, que é o chakra da família, é o chakra do medo, é o chakra, né, ali do medo de ir para o mundo, do medo de ir para frente, do medo de materializar algo. Então, aqui, em alguns casos, está desbloqueando o chakra raiz agora, para liberar o fluxo de energia e você se soltar para o mundo. O medo de atender, o medo de, né, porque a maioria é terapeuta, então aqui veio o medo de estar frente a frente com o público, né, porque esse medo remete à infância, onde o pai não deixava conversar, não deixava, tinha que se esconder das visitas, tinha que ficar no canto, tinha que sentar embaixo da mesa, e aí hoje você não consegue sentar frente a frente com o cliente, porque vem ainda a falta de permissão para estar frente a frente com o novo, com a visita, com as pessoas estranhas. Então, aquele medo aonde você não deve, ainda está é como se estivesse ecoando dentro da mente. Você não pode conversar com os estranhos. Então, veio limpar essa energia, onde você não pode conversar com os estranhos. E aí hoje você não tem segurança de conversar com alguém numa primeira sessão. Como é que eu vou dar início a uma sessão de terapia se eu não posso conversar com os estranhos? Eu acho que para alguns aqui vai fazer muito sentido essa limpeza agora. Rancores e ressentimento com o pai ainda veio trabalhar mais um movimento de limpeza. Te conecta ainda. Você ainda tem um resquício de rancor, de ressentimento, das malvadezas do pai. Perdoa esse pai. Eu aceito meu pai com suas diferenças e imperfeições. Sim, eu perdoo meu pai por ter errado comigo. E deixa os mestres trabalhar nesse coraçãozinho, nessa mente, nesses sentimentos, nessa resistência em soltar o rancor em relação ao pai. Tem resistência? Sim, eu senti essa resistência. Então, aqui, vamos pedir para os mestres mexer novamente no cardíaco de quem está resistindo. É difícil, sim, perdoar. É como se fosse, eu não consigo perdoar o meu pai, porque eu nem sei como ele é, quem ele é. Então, libera, mesmo não sabendo quem é o teu pai, como é o teu pai, qual é a sensação de conviver com o teu pai. Perdoa e libera. A dívida é dele, mas a dor é tua. Respira, deixa com ele essa dívida.
de não ter cuidado de você. Foi a mensagem dos mestres. Deixa essa dor, deixa essa dívida com ele, mas libera essa dor, que essa dor é tua, mas você não precisa mais carregar. A dívida é dele. Perdoa. Ó, ainda veio liberar prisioneiros. Então, vou pedir para os mestres agora fazer um corte de gancho, onde você ainda tem apego, ainda tem cordas, ganchos, apegos, energias negativas, onde você se sente energeticamente ainda preso ao Pai. Libertar prisioneiros é libertar você dessa prisão onde você ainda se sente amarrado, onde você se sente preso a essas dívidas com o pai com dívidas com você. Então, os mestres estão fazendo, é como se fosse cortar cordas, ganchos, abrir correntes, prisões, sensação de prisão mesmo. Alguém, não sei se alguém de vocês foi preso no quarto pelo pai, a sensação que eu tenho de uma porta muito grande, onde você bate, bate, bate e não consegue sair. Eu não sei se o pai fez por sacanagem ou por malvadeza mesmo, ou por brincadeira, mas a sensação é de uma criança gritando e a sensação é de prisão. E os mestres estão fazendo esse processo de abertura e liberação. De vez em quando aparecem uns negócios aqui para mim. Tem mais algo a ser trabalhado nessa mesa? Não. Posso fechar a mesa? Sim. Aqui veio só a frequência manifestar, então eu vou pedir para os mestres se conectar com cada um de vocês e manifestar a cura individual de cada relacionamento com o Pai. Ok. Tem mais algo a ser trabalhado nessa mesa? Não. Posso fechar? Sim. Quanto tempo essa mesa vai ficar ativa? 20 dias. Então, eu peço aos mestres do magnetismo para que abra a linha do tempo de cada um dos meus clientes que estão assistindo, que forem assistir essa mesa gravada, para que nesses próximos 20 dias entregue individualmente o tratamento de cada um, com a limpeza individual, para que esse tratamento seja completo e que tenha um resultado duradouro de cura. Está feito, está feito, está feito. Eu agradeço aos mestres do magnetismo por ser esse canal de cura, liberação, transformação e ativação do relacionamento de pais e filhos. Gratidão, gratidão, gratidão. Ok, Cristina.